Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, que seja um motivo de alegria nós estarmos aqui com nossas famílias reunidas nesta noite. Que seja para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Para isso, prestaremos a Ele um culto de adoração e gratidão ao seu nome. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24. Nós estaremos lendo dos versículos 18 ao 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna e ó Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. Ajuntou-se. Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Glorificado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Neste momento eu quero convidar o nosso pastor para estar nos levando numa oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite entristecidos, contristados, porque a tua palavra que nos encoraja, que nos anima, que nos alegra, que nos fortalece, ela também, Deus, nos lembra da nossa iniquidade, da nossa miséria. Glória a Deus por isso, porque nós só buscamos socorro quando entendemos, Deus, a nossa condição de miserabilidade e de dependência do Senhor. Quando vemos textos como esse, nos acende, Deus, um sinal de alerta na mente, no coração. Se nós também, muitas vezes, Deus, não temos oferecido ao Senhor apenas aquilo que não nos custa nada. Davi, de forma muito enfática, disse que não aceitaria, ou que não pagaria, ou que não traria ao Senhor holocaustos que não lhe custassem. E nós, muitas vezes, temos trazido à casa do Senhor apenas aquilo que nos resta, as nossas sobras. E isso em todos os sentidos, em todos os aspectos, inclusive na nossa adoração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor olhe para cada um de nós de forma complacente, longânima, e que nós possamos alcançar o Teu favor, a Tua misericórdia, e que o Senhor desperte em nós, Deus, sentimento de nobreza como o do coração de Davi, que nós possamos entregar ao Senhor, então, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, todo o nosso tempo, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, nossa saúde, que nós possamos trazer tudo ao altar do Senhor e te entregar, Deus.
porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos ao Senhor pelo perdão. A Tua palavra nos assegura que se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Confiado nessa promessa, então, e na Tua palavra que não volta atrás, nós agradecemos pelo perdão recebido e nos colocamos, Deus, mais uma vez, ou entregamos mais uma vez a nossa vida como louvor, como sacrifício agradável ao Senhor nessa noite. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Agora o Ministério de Louvor estará entoando um hino ao nosso Deus. Convido a igreja a se colocar de pé para nós entoarmos este hino. Hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os teus feitos venho da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, na mar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração.
sentar, irmãos. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Nós estaremos lendo dos versículos 22 ao 34. Nós estaremos lendo de forma alternada. Eu estarei lendo os números pares e a igreja, por favor, esteja lendo os números ímpares. Lucas 12, do 22 ao 34. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus sustenta, quanto mais leis do que as aves. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Porque os gentios de todo mundo é quem procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Agora, nesse momento, eu vou pedir ao missionário Rafael que nos eleve a Deus em oração de gratidão ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu hoje, pelas bênçãos ao qual o Senhor tem nos alcançado, pela maneira misericordiosa com que o Senhor conduz as nossas vidas. Sabemos que mesmo quando passamos por momentos de luta, por desafios nas nossas vidas, estamos cientes de que o Senhor não perde o controle de nada e que o Senhor é quem conduz os nossos caminhos da maneira que assim lhe aprove. E nós somos gratos porque o Senhor tem sido bondoso conosco, Pai. O Senhor tem guardado as nossas famílias, o Senhor tem guardado a nossa igreja, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai, com poder e grande glória, Senhor. E nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso. Abençoa os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar aqui, Pai, mas nós somos gratos também pela vida deles, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando essa igreja cada vez mais e a cada um que nos ouve e nos assiste. Em nome santo de Jesus.
Convido os irmãos a abrir suas Bíblias ainda em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, estaremos lendo do versículo 10 ao versículo 13, que nos diz assim a palavra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir aos deuses e às riquezas. Agora, nesse momento, nós vamos estar... O Ministério de Louvor estará efetuando 3 cânticos, e é o momento também de nós prestar o nosso culto ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Isto é prática da igreja. No primeiro cântico, você que veio preparado, poderá estar fazendo isso. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar?
Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, espalha montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, espalha montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Poder sentar, irmãos. Irmãos, já louvamos ao nosso Deus, entregamos a Ele os nossos cânticos de adoração. Agora é o momento da palavra. Palavra esta noite que será ministrada pelo reverendo Hamilton. Que a sua palavra esta noite possa falar aos nossos corações, que nós possamos ser edificados esta noite aqui pela boa e santa palavra do nosso Deus. O pastor Hamilton estará trazendo a mensagem. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Muita chuva essa noite na cidade de São Borja, na noite passada, hoje durante todo o dia, agora, quase na hora do culto, creio que isso também tenha concorrido. Alguns estejam ausentes, alguns também em viagem, alguns enfermos. Mas, enfim, nós nos reunimos nessa noite, também com os irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, para trazer ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para colocar diante do Senhor a nossa vida e sermos alimentados pela palavra do Senhor, que é meio de graça, por excelência. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, Nós temos trabalhado já algumas semanas no capítulo 4 de Filipenses, não por acaso. E hoje nós vamos trabalhar do bloco que vai dos versos 10 ao verso 13. Filipenses 4, 10 a 13, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, para a Tua glória, pedindo ao Senhor que alimente, que sustente o Teu povo, Deus, através da ministração da Tua palavra, que aquilo que nós vamos ler, explicar e meditar nessa noite, Deus, possa ser selado pela ação do Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós, para que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nós estamos terminando o mês de setembro, mais 3, 4 dias, nós encerramos o mês de setembro. E setembro é celebrado, lembrado, o mês da prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, onde os meios de comunicação, igrejas, enfim, elas trazem à nossa mente a importância da vida, a valorização da vida, e esse problema, que é um grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje, sempre houve, mas que nos dias de hoje é um problema de calamidade pública, que é atentar contra a própria vida. Então, nós estamos, durante todo o mês de setembro, trabalhando o capítulo 4 de Filipenses, porque o capítulo 4 de Filipenses, ele traz um ensino, uma pregação, uma ministração, um aconselhamento que nos fortalece a respeito da valorização da vida.
e a respeito de como tratarmos com esse assunto, nos dando diretrizes, soluções para enfrentar esse problema. Quando nós pensamos em suicídio, nós temos pela frente um assunto, uma enfermidade, da qual nenhum de nós tem condições de deliberar de forma plena a respeito do assunto. Porque existem muitas divergências a respeito de quais seriam as principais causas que levam alguém a atentar contra a própria vida. Alguns vão dizer, com dados de pesquisa, que o suicídio está muito ligado às condições onde as pessoas são mais distantes umas das outras, principalmente por causa do clima frio. Então, quando nós fazemos pesquisa no leste europeu, naqueles países gelados, os grandes índices de suicídio estão ali. Mas, por outro lado, existem grandes índices de suicídio também nos países quentes, abaixo da linha do Equador, América do Sul. Muitos casos de suicídios em países da América do Sul, inclusive no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. E aí, então, você pensa, então a questão não é frio ou calor, a questão é, talvez, riqueza e pobreza, condição financeira. E aí nós vemos que, de fato, entre os mais pobres, existe um grande número de casos de suicídio. Mas aí você vai para alguns casos de pessoas mais ricas, e aí nós podemos citar, por exemplo, atores de Hollywood. Quantos atores, atrizes, artistas, milionários, não tiraram a própria vida, não tiram a própria vida? Nós podemos lembrar aí aquele ator que fez Heath Ledger, Robin Williams, muito provavelmente Elvis Presley, muito provavelmente Michael Jackson, e podemos citar vários outros. Então, talvez você pense assim, então a causa também não é nem o fato de ser um lugar quente, um lugar frio, também não é o fato de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Talvez esteja relacionado à idade. A idade. Então, os mais velhos estariam mais propensos ao suicídio, porque muitas vezes na velhice eles são abandonados pelos familiares, eles encontram um cenário de solidão e eles acabam desistindo da vida. Mas quantos casos de pessoas jovens nós não vemos também tentando ceifar a própria vida? Fyodor Dostoiévski, um filósofo russo, escreveu que existe no peito de cada homem um buraco do tamanho de Deus. Eu creio que essa seja, irmãos, a causa última do suicídio. Pode estar relacionada a frio ou calor, a pouco dinheiro ou muito dinheiro, a pouca experiência de vida, muita experiência de vida, mas a causa última do suicídio é a queda, o pecado e, por consequência, o afastamento de Deus. O fato de nós não termos onde buscar resposta para as nossas angústias, para as angústias da nossa alma. E quando nós entramos no capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo vai escrever aos filipenses, seus leitores originais, de que eles não devem, nós passamos por esses versículos nas semanas anteriores, de que nós não devemos colocar toda a nossa energia, toda a nossa expectativa, toda a nossa alegria, toda a nossa, os nossos desejos nas coisas dessa terra. De que, independente das circunstâncias que nós estivermos atravessando, que a nossa alegria deve estar no Senhor. Ele falou isso no capítulo 3. Nós falamos isso nas semanas anteriores. De que nós devemos manter a nossa alegria, capítulo 3, verso 4, no Senhor. Porque se a nossa alegria, se a nossa expectativa, se a nossa esperança estiver firmada em Cristo, todas as outras coisas que acontecerem à nossa volta não nos afetarão a ponto de nós nos desesperarmos. Elas vão ter impacto, elas vão trazer prejuízo para nós. Nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar... É da raça humana isso. Mas nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos desistir. Então, hoje, chegando ao capítulo 4, ou chegando ao final do capítulo 4 já, né, já estamos no verso 10,
Paulo vai dar mais alguns conselhos nessa mesma direção. E aí eu queria então compartilhar com vocês, de forma expositiva, caminhando pelos versos, o que Paulo tinha em mente ao escrever o final da sua carta, né? Obviamente, lá naquele tempo, Paulo não dividiu por capítulos e versículos, enfim, mas o que Paulo tinha em mente quando ele escreve, quando ele caminha para o final da sua carta aos crentes de Filipos, o que ele tinha em mente para os leitores originais, e de como aquilo que ele tinha para os seus leitores originais pode fazer sentido para nós hoje, nesses tempos maus em que nós vivemos, sempre tendo em mente esse cenário do mês de setembro, do Setembro Amarelo, da valorização da vida. Então vamos caminhar pelos versos e vamos ver aquilo que Paulo tinha para os seus leitores. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, mas antes vos faltava oportunidade. Então Paulo inicia já esse caminho para o final da sua epístola, saudando os seus irmãos e reiterando, reafirmando, dizendo de novo, de como a sua alegria se consistia no Senhor. Alegrei-me sobremaneira. Sobremaneira aqui é espetacularmente, extraordinariamente, me alegrei muito no Senhor. Vejam como é importante, irmãos, essa palavrinha, no Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo mais uma vez, trazendo à memória dos irmãos, os seus leitores, mais uma vez, que toda a sua alegria, que todo o seu contentamento estavam postos no Senhor, aos pés da cruz de Cristo. Porque Paulo, humanamente falando, não tinha razão nenhuma para estar feliz aqui, para estar alegre aqui. Os irmãos vão se lembrar, nós falamos nas semanas anteriores, Paulo estava preso há mais de 2 anos, Paulo estava com a sentença de morte praticamente certa, Paulo tinha passado por inúmeras lutas e dificuldades, Paulo não tinha motivo para estar alegre, mas ele reafirma mais uma vez, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu estou contente no Senhor. E aí ele vai dizer para quem que ele está escrevendo e por que ele está alegrando. Ele está alegre no Senhor, por a situação que o encontra aqui é uma oferta que vem da igreja de Filipos para ele e que vai ajudá-lo no seu sustento. A igreja de Filipos que ele havia plantado pelo menos 10 anos antes. Tinha 10 anos que Paulo não tinha contato com esse povo. Tinha 10 anos que Paulo não tinha nenhum relacionamento com eles. E Paulo está dizendo aqui, me alegrei demais, mais uma vez, porque vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Então aqueles irmãos que Paulo tinha evangelizado, irmãos, e plantado a igreja de Filipos, Lídia, lembram lá de quando Paulo chega em Filipos, Atos 16? Está Lídia, né? O texto cita Lídia e outras mulheres, na beira do rio, ele chega, prega para aquelas mulheres se convertem. O carcereiro, porque ele prega, então ele prega também para uma garota que era adivinhadora, né? E os donos, aqueles que exploravam aquela mulher, fazem uma denúncia contra Paulo, porque aquela mulher era a fonte de lucro deles. Então Paulo vai preso e um grande terremoto acontece na madrugada e o carcereiro, as portas se abrem, o carcereiro então fica desesperado porque acha que os seus líderes, os seus superiores vão matá-lo, e Paulo prega aquele homem diz, fala, o que eu preciso para ser salvo? Eu creio nesse Jesus que você está pregando, e Paulo diz, creio no Senhor e será salvo. Então Paulo está escrevendo aqui 10 anos depois para Lídia, para esse carcereiro, para essa adivinhadora que se converteu, e Paulo está dizendo, olha, eu me alegro demais em vocês, porque vocês renovaram, mais uma vez, o vosso cuidado para comigo. Cuidado que vocês já tinham, mas que vos faltava oportunidade, porque durante todos esses anos, eles não mandaram nenhuma oferta, nenhuma ajuda a ele, e nós não sabemos exatamente o porquê. Mas Paulo deixa muito claro de que o cuidado deles, daquele povo, onde ele trabalhou, onde ele serviu, onde ele pregou o evangelho, estava com ele. E o interessante, irmãos, é que essa igreja, que havia se comprometido a auxiliar Paulo financeiramente, não auxiliou. Mas Paulo está vivo. Pode ter passado algum tipo de dificuldade nesse tempo, mas o Senhor o sustentou durante todos esses anos. Então, o que Paulo quer expressar aqui, ou também expressar nesse versículo 10, é de que é Deus que sustenta. O Deus provedor, o Adonai, Jeová Jiré,
Jeová Rafa, o Deus poderoso, o Deus que governa, o Deus que provê todas as nossas necessidades, Ele continua governando sobre todas as coisas, Ele continua suprindo todas as nossas necessidades, e assim como o presbítero Ailton leu aqui o texto na sua liturgia de Lucas 19, Ele continua colocando na nossa mesa, dia após dia, o pão, suprindo todas as nossas necessidades. Então, esse que é um dos motivos de ansiedade no nosso coração, esse que é um dos motivos que Paulo talvez escreva alguns versos antes, não andeis ansiosos de coisa alguma, o sustento, o pão de cada dia, a continha da RGE que chega todo final de mês, da Corsan, e às vezes a gente não tem como pagar, nossas contas, uma pandemia, muita gente perdendo emprego, muita loja alugando, muito funcionário que foi demitido, mandado embora, e Paulo falando, não anda ansioso, não anda ansioso. Então, o que Paulo está reforçando aqui, dentro de tudo aquilo que ele havia dito já Deus cuidará de vocês. Vocês ficaram 10 anos sem me mandar oferta, e eu comi e bebi. Porque Deus continua reinando soberanamente sobre todas as coisas, irmãos. Não é o seu emprego, não é a sua empresa que coloca o pão na sua mesa. É Deus. Deus usa meios para que a sua vontade seja concretizada. E os meios que Ele usa é o emprego, é a empresa que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. Mas é Deus que sustenta. Então, Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses, olha, fiquem tranquilos, porque Deus me sustentou durante todo esse tempo. Epafrodito foi levar essa oferta para Paulo, andou 1.300 quilômetros. Naquele tempo não tinha carro nem moto, obviamente. Nós estamos no ano 60 aqui, da era cristã, aproximadamente. Não tinha nem carro nem moto, era lombo de jumento ou a pé. 1.300 quilômetros. É em Porto Alegre voltar. No lombo de um burro ou a pé. Para levar uma oferta para Paulo e para trazer de volta para Filipos essa carta. Por aí vocês conseguem mensurar o amor que aqueles irmãos tinham por Paulo e o tamanho da gratidão de Paulo por aqueles irmãos. Então, Paulo está dizendo aqui, para fechar o versículo 10, me alegrei mais uma vez de ver que vocês se preocupam comigo, de ver que vocês tiveram tanto trabalho para mandar essa oferta para mim. E eu tenho certeza absoluta que vocês só não mandaram ou ficaram tanto tempo sem mandar porque não puderam. Ele não está se queixando, ele não está reclamando. Ele não está aqui, não, mas agora, 10 anos depois, tudo que eu fiz aí, não. Ele está agradecendo de coração, sem hipocrisia, e dizendo, eu sei que vocês não mandaram antes porque não tinham condições. Mas ele vai além, e no versículo 11 ele vai dizer, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, irmãos de Filipos, vocês ficaram 10 anos sem mandar a oferta, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus por terem mandado a oferta agora. Porque, olha, durante todo esse tempo, durante todos esses anos que essa oferta não veio, eu enfrentei pobreza, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não tem problema. Se tiver 2 bifes no almoço, presbítero André, 2 bifes no almoço. Mas se não tiver nenhum bife, amém também. Hoje a gente nem fala mais de bife, né? Hoje é arroz, né? Se tiver, o arroz está mais caro que o bife. Se tiver arroz no almoço, amém. Se não tiver o arroz, amém também. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante, irmãos, é que muitas vezes nós lemos esse versículo e não nos damos conta daquilo que Paulo está trazendo na sua essência. E a essência aqui do versículo 11, talvez nem seja o fato de Paulo viver contente em toda e qualquer situação. Talvez o fato mais importante do versículo 11 seja o fato dele dizer que ele aprendeu a viver com isso. Porque o fato de ele dizer que aprendeu a viver com isso, traz aos irmãos de Filipos, a mim e a você, a esperança, a confiança, a certeza de que talvez hoje, vivendo como murmuradores, reclamando de tudo, nós podemos aprender a viver diferente. Então nós não nascemos prontos, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Deus está colocando diante de nós, dia após dia, essa sabedoria, esse conhecimento. E nós devemos, então, agarrar isso com unhas e dentes. Lembra lá de Provérbios, quando o texto está apontando, sinalizando para Cristo, mas ele pode ser usado também no contexto original como sabedoria. Paulo falando lá da excelência.
Paulo, perdão, em Eclesiastes, em Provérbios. Salomão dizendo lá em Provérbios, a respeito da excelência da sabedoria, que ele fala assim, a sabedoria dizendo, eu amo os que me amam, os que me buscam, me encontram. Então é isso, nós podemos aprender, se a gente se esforçar, se a gente labutar, se a gente correr atrás, se a gente lutar, a gente pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na pobreza quanto na fartura. Ah, pastor, mas hoje eu não consigo, pastor, hoje eu me desespero, se eu não tiver dinheiro para pagar a conta, se eu estiver correndo o risco de perder o emprego, não, pastor, eu me desespero, eu penso coisas horríveis, a ansiedade tira meu sono. Irmão, eu também sou assim, todo mundo é assim, mas nós podemos aprender a viver de uma forma diferente. Nós podemos, assim como Paulo, aprender a conviver feliz, alegre, firmados no Senhor, em toda e qualquer circunstância. Querido, nós falamos isso aqui nas semanas anteriores. O contexto aqui dos irmãos de Filipos era muito difícil, era muito duro. Eram falsos ensinos, falsos mestres tentando penetrar na igreja, brigas dentro da igreja, conflitos, rixas dentro da própria igreja. Nós estamos aqui no ano 60, a perseguição estava avançando. Os irmãos que estão acompanhando aí os estudos de quarta-feira vão ter bem vivo isso na mente, que daqui a pouquinho essa perseguição aos cristãos ia intensificar. O contexto era muito difícil, mas Paulo está dizendo, aprendam a viver contentes em toda e qualquer situação, independente da luta que vocês estão passando. Não é fácil, irmãos, mas nós precisamos aprender a viver assim. Nós temos aonde buscar esse conhecimento, essa sabedoria. Então aprendamos a viver contente em toda e qualquer circunstância. O homem natural, ele é, por natureza, por conta do pecado. Eu nasci na iniquidade, o pecado me concebeu meus pais. Por conta do pecado, nós somos propensos a querer sempre o sucesso, a querer sempre realização profissional, pessoal, financeira, os melhores lugares, os lugares mais altos, os lugares de projeção, os holofotes. Essa é a nossa natureza, é assim que nós somos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, e o que vários outros autores bíblicos vão dizer também, é que nós devemos viver uma vida de serenidade, uma vida de servidão, doulos, servos, que nós devemos viver uma vida de contentamento com aquilo que Deus nos dá. Querido, você e eu não estamos 1 centímetro além, nem 1 centímetro aquém daquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender aonde Deus quer nos usar, porque senão nós seremos queixosos, lamuriantes por toda a nossa vida, almejando coisas que talvez nós jamais teremos. Eu sempre sonhei ser jogador de futebol profissional, quando eu era criança e adolescente. Os irmãos já me viram jogando futebol aqui no nosso futebol de toda semana. Eu nunca vou ser. Não vou. Aonde Deus quer me usar? Eu preciso descobrir isso o quanto antes, eu preciso aprender isso o quanto antes. Então o que Paulo está dizendo aqui, Salomão, o mais sábio dos homens, nascido de mulher, já havia dito lá em Eclesiastes. Volta aí na sua Bíblia em Eclesiastes, porque o texto é longo, mas eu preciso fazer a leitura desse texto. Vocês vão encontrar muita similaridade naquilo que Paulo está dizendo e naquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes 2, 1 a 11. Ele disse, olha, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Salomão escrevendo no fim da sua vida, um homem ultra, maxi, mega, hiper, power, milionário, escrevendo no final da sua vida, que tudo aquilo que ele quis, a alegria que ele buscou, a felicidade, era vaidade. Versículo 2, do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração, aí Salomão está procurando maneiras de encontrar resposta para a sua falta de alegria, sua falta de contentamento, as dúvidas existenciais que ele vivia. Aí ele vai escrever, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, beber muito vinho,
regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. A vida é curta, resolvi tomar todas, para ver se eu acho um motivo de contentamento. Empreendi ou fiz grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, a sua incansável busca. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Chamei gente para cantar para mim. Juntei muito ouro, tive todas as mulheres que eu quis, engrandeci-me, sobrepujei a todos, superei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Atentem para esse versículo, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que eu quis, eu comprei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Trabalhava muito, então essa era a maneira de eu aproveitar o meu trabalho. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que, e aí ele vai resumir tudo isso que ele falou, que ele comprou, que ele conquistou, que ele fez, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então está vendo essa busca desesperada por sucesso, por dinheiro, por status, por holofotes, aonde que ela vai dar no final? Ela vai dar no final em que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, queridos, o que Paulo está dizendo, e Paulo era um exímio conhecedor da Torá, do Antigo Testamento, o que Paulo está dizendo é: descansem o coração de vocês. Não andem ansiosos com muitas coisas, não. Eu sei estar humilhado. Nós estamos no versículo 11, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se há fartura, glória a Deus. Se há faltura, se é que existe essa palavra, glória a Deus também. Deus continua governando soberanamente. E Deus continua tendo controle absoluto até do fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Então é isso que Paulo diz aqui no versículo 11. Existe um texto fantástico lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz que nós devemos nos atentar para as coisas que se não veem, porque as que se não veem são eternas, mas as que nós vemos são temporais, vão passar. É isso que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Irmãos, Paulo era um fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de um mestre da lei chamado Gamaliel. Era um homem que tinha uma proeminência muito grande. Era um homem que, no sistema religioso judeu, era um homem muito bem quisto. Paulo assentia na morte dos cristãos. Paulo concordava com elas. Paulo liderava caravanas que iam atrás de cristãos, obviamente, antes da sua conversão. Paulo era um homem, e ele vai escrever isso, né? Que era honrado enquanto judeu. Mas Paulo foi convertido ao cristianismo. Jesus apareceu para Paulo e reivindicou a alma, o coração de Paulo para o cristianismo. E a partir daí ele passa então a ser humilhado. Ele passa a ser humilhado pelos judeus, por ter abandonado a fé judaica. Ele passa a ser humilhado por seus irmãos cristãos, que ainda desconfiavam das suas intenções. E aí, no longo desses 10 anos, ele vai passar por inúmeras humilhações, prisões, escassez. Ele narra, né, todas elas lá, naufrágios, enfim.
Então ele sabia o que é ser humilhado e sabia também o que é ser honrado. E isso em todas as circunstâncias. Sabia o que é fartura, sabia o que é fome, sabia o que é abundância, sabia o que é escassez. Paulo aprendeu, como ele mesmo escreveu no versículo anterior, a viver com todas essas dificuldades. Paulo aprendeu a conviver com todas essas circunstâncias, a louvar a Deus, engrandecer a Deus quando a coisa está muito boa, e a louvar a Deus, engrandecer a Deus quando as coisas não estão tão boas assim. E Paulo, então, está, uma vez que ele aprendeu, ensinando aos Filipos, vivam assim também, e vocês vão sofrer menos. Vivam assim também, e vocês vão bater menos cabeça nessa vida, porque essa é a receita. Viver com sobriedade, viver com serenidade. Ele já havia escrito, não andeis ansiosos. Viver uma vida de humildade, uma vida de servidão, uma vida de busca a Deus. O nosso grande tesouro, irmãos, o nosso grande tesouro, Lucas escreveu isso, nós lemos hoje aqui, está fresco na mente. O nosso grande tesouro é conhecer a Jesus. O nosso grande tesouro não é aquele que a gente acumula, não é aquele que a gente junta, porque isso aí, a traça e a ferrugem, corrói. O ladrão escava e rouba. A nossa grande riqueza, Salomão vai escrever isso também, né? Lá em Eclesiastes, fechando o livro de Eclesiastes, né? Em suma, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Essa é a grande riqueza, irmãos. Essa é a grande riqueza. É entender o propósito de Deus para a nossa vida, é entender onde Deus nos quer e estarmos ali onde Ele quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, estando em conformidade com a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo, e é assim que Paulo estava. Paulo estava preso, mas Paulo está dizendo aos filipenses, olha, eu estou preso e Deus quer que eu esteja preso. Eu estou no centro da vontade de Deus, mesmo estando aqui. Mesmo estando preso. Então é uma questão de se adequar à situação. É uma questão de aceitar aquilo que Deus nos tem dado. É uma questão de descansar no Senhor. Lembra de Davi? Davi era rei. Davi era rei, era rico, era poderoso, era honrado. Em algum momento da sua vida, Davi vai se esconder em cavernas, vai precisar que alguém o sustente, fugindo dos seus inimigos, especialmente, né, depois de rico, para a pobreza do seu filho Absalão. E o que Davi escreve, irmãos? Quando ele abandona seu palácio, sua cidade, sua riqueza, e vai viver escondido numa caverna, fugindo do seu próprio filho, o que ele escreve? É um hino de tristeza, de revolta contra Deus, de lamúria contra Deus? Ou são salmos que dizem, com essas palavras ou com outras parecidas com essas, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar pelo Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. Viver uma vida em conformidade com o Evangelho, viver uma vida deixando que Deus nos guie, que Deus nos direcione, deixando que Deus vire para nós e fala, para de lançar essa rede do lado de cá do barco. Você já fez isso tantas vezes, a madrugada inteira, deu certo? Aí Pedro, não deu certo, passei a madrugada pescando, não pesquei uma piaba. Aí Jesus vira para você e fala, então lança do outro lado, cara. E aí você lança do outro lado, o mesmo mar, gente, uma distância. Quanto... O seu Jarbas não está aqui hoje, pescador, né? Fez a cirurgia. Quanto mede uma jangada, um barco do primeiro século? Assim, né? Assim é comprido, mas assim, sei lá, uns 2 metros no máximo. Aí você joga uma rede do lado de cá, não pesca nada. Você do lado de cá, sai com a rede cheia. Jesus está dizendo isso para mim, para você todo dia. Talvez nós estamos batendo cabeça, talvez nós estamos quebrando cabeça com uma coisa que não vai, que não é para ser, que Cristo não quer que seja, que Deus não quer que seja. Então, abra os olhos, olha para o outro lado e joga a rede do outro lado. Ao invés de ficar martelando, 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 martelando. Eu sei estar humilhado, sei ser honrado. Não são essas coisas, o fato de eu ser humilhado ou ser honrado, que vão nortear o meu caminho aqui nessa terra. Todos nós, sem exceção nenhuma aqui, todos nós seremos honrados em algum momento, seremos humilhados em outro.
Se a gente for esquentar a cabeça com isso, gente, se a gente for abandonar a fé, se a gente for travar o coração, não liberar perdão, criar mágoa dos outros por causa disso, nós vamos viver a vida inteira, honrado e humilhado. Mas se a gente tiver com os nossos olhos voltados para as coisas que se não veem, para a cruz de Cristo, aí a gente vai ser humilhado, vai ser honrado e a gente vai tocar nossa vida e continuar nossa caminhada. É o que Paulo está dizendo. Existe um comentarista, Wiersbe, muito bom o comentário dele. Ele diz que existem dois tipos de homens. Dois tipos de homens. E aí ele faz a comparação. Um tipo de homem, é o termostato. E o outro tipo de homem é o termômetro. É claro que nós estamos falando aqui de homem, mulher, né? Dois tipos de ser humano. Um que é o termômetro e um que é o termostato. O termômetro não muda coisa alguma, apenas registra a temperatura. O termostato regula a temperatura do ambiente e faz as alterações que são necessárias. Então, um tipo de homem e de mulher não tem poder de mudar situações, é impotente e se deixa levar. O outro tipo de homem ou mulher se ajusta à situação, vê a necessidade de mudança e promove essa mudança. Olha que interessante. Paulo era o termostato, aquele que via a situação e fazia com que a situação mudasse de acordo com a necessidade. Que tipo de homem e mulher nós somos? Eu e você. Termostato, existe uma necessidade e a gente entra para tentar resolver ou para ajudar a resolver? O termômetro, que vê a situação e não faz nada para mudar o que está errado. Interessante essa comparação, porque a igreja precisa de homens e de mulheres que sejam termostato. Pessoas que se disponibilizem, que se doem, que se entregam. Mas Paulo vai fechar, então, esse bloco no qual nós vamos trabalhar hoje com o versículo 13, que talvez seja um dos versículos que você mais ouviu pela vida. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E talvez porque seja um dos versículos que você mais ouviu na vida, talvez seja um dos versículos mais mal usados, mais mal interpretados e com a hermenêutica mais manca e pobre que se possa imaginar. Porque muitas vezes esse versículo vai ser usado como se Paulo estivesse dizendo, e a obrigação de quem prega e ensina é dizer o que Paulo está dizendo. E muitas vezes esse versículo é usado como se Paulo estivesse dizendo que nós, os crentes, podemos absolutamente tudo. De que nós somos poderosos. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem um vírus, então, e eu não vou nem me cuidar, porque o vírus não pega em crente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou entrar em algum tipo de peleja e não estou muito preocupado em me preparar, em me cuidar, porque tudo posso naquele que me fortalece. E absolutamente não é isso que Paulo está dizendo aqui. É exatamente o contrário. O que Paulo quer realçar aqui quando ele diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, é que nós, por nós mesmos, não podemos nada. Nada. O que Paulo está lançando luz aqui, irmãos, é a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa miséria. Nós não damos conta, nós não podemos. Nós só precisamos de um setembro amarelo porque nós não damos conta. Porque se nós dessemos conta por nós mesmos, se nós pudéssemos tudo por nós mesmos, pela força dos nossos braços, nós não precisávamos de um setembro amarelo para alertar a respeito do suicídio. Nós não precisávamos de livros e mais livros que combatem ou que tentam combater a depressão. Nós não precisávamos, como Salomão escreveu aqui em Eclesiastes, se dar ao vinho, beber, procurar coisas ilícitas para tentar encontrar um sentido. Nós só procuramos todas essas coisas porque nós nada podemos fazer.
João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Enquanto vocês estiverem ligados a mim, a seiva vai correr e vai alcançar vocês. Mas se vocês forem cortados desse caule, a seiva para de correr, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a nossa força, que o nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fracos nós somos, quanto mais fracos nós admitimos ser, aí sim nós teremos poder. Poder, dinamis, do grego, de onde vem a nossa palavra dinamite. Aí nós teremos poder, quando nós entendermos que nós só somos fortes quando somos fracos. Paradoxal, mas entenda dessa maneira. Quando você se sente autossuficiente, quando você se sente poderoso, quando você acha que você dá conta, como essas pregações que a gente ouve por aí, triunfalistas, e que dizem que o homem é cabeça e não cauda, e que exaltam o próprio homem, quando nós acreditamos nisso, quando nós compramos essa bobajada, como a gente diz lá em Minas, e a gente crê que isso é verdade, aí a gente corre grande risco. Grande risco. Mas quando nós entendemos que tudo que nós temos e somos vem das mãos do Senhor, e de que a força que nós temos, que o poder que nós temos, vem por causa dessa seiva que corre pelo caule e nos alcança como galhos, aí sim. Aí nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E qual é o contexto aqui do tudo podemos? Suportar as aflições. Ele está escrevendo para os filipenses. Então nós podemos suportar as aflições, as perseguições, nós podemos enfrentar a pobreza, nós podemos enfrentar o fato de sermos às vezes humilhados, nós podemos enfrentar às vezes o fato de termos experiência de fome, de escassez. Por quê? Porque nós nos fortalecemos no Senhor. Então toda a nossa força, irmão, toda a sua força, toda a minha força, reside no Senhor. A vida é névoa que aparece e logo dissipa. Nós somos fracos, nós somos frágeis, e aquele que está de pé, cuide para que não caia. Toda a nossa força está no Senhor. Tem uma outra versão da Bíblia, Nova Versão Transformadora, ela traduz esse versículo assim: pois todas as coisas consigo no poder que Cristo me dá. Talvez seja uma versão mais interessante que a nossa. Todas as coisas consigo no poder que Cristo me dá. Então, tudo posso naquele que me fortalece, equivale a dizer, eu só consigo se o Senhor me puxar pela mão. Eu só consigo se o Senhor me levar junto. Senão não dou conta. 2 Coríntios, capítulo 12, não precisa ir até lá, versículo 10. 2 Coríntios 12, 10. Paulo escreve assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando nós entendemos que a força não vem de nós mesmos, aí sim, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de concluir essa mensagem de hoje, lembrando aos irmãos que setembro terminará daqui a 3, 4 dias. Mas essas pessoas que estão desesperadas, pensando em dar fim à própria vida, sem esperança, essas pessoas não vão olhar o calendário. A prioridade delas não é olhar o calendário e ver se elas estão em setembro, outubro, se elas vão ter que esperar o próximo setembro para fazer aquilo que o coração delas almeja. Então, o que nós precisamos fazer como igreja, como embaixadores de Cristo, é continuar dizendo para essas pessoas,
em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, durante todo o ano, de que existe esperança. E de que a esperança delas, a alegria delas está posta no lugar errado. E que quando elas aprenderem isso, como Paulo aprendeu, e colocarem a sua esperança, a sua alegria no lugar certo, não vai mais precisar haver uma campanha de conscientização, de valorização à vida. Porque a esperança delas estará colocada no lugar certo. Eu gostaria então de fazer 3 rápidas aplicações para que a gente possa sair com isso bem inculcado na nossa mente e no coração. A primeira delas é que Jesus Cristo continua governando soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então, não ande ansioso, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua decepção, seja qual for a sua humilhação, seja qual for a sua escassez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A segunda aplicação é de que Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria. Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. O seu sacrifício vicário, substitutivo e os benefícios que ele trouxe a nós, outorgou a nós através desse sacrifício, são a razão da nossa alegria. Então a nossa alegria não são as coisas daqui. A nossa alegria não são as circunstâncias. A nossa alegria são os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E se Cristo conquistou essa alegria para mim e para você, que mal, que decepção poderá nos fazer o homem? E finalmente, irmãos, a terceira aplicação é de que Jesus Cristo fortalece a mim e a você, para firmados nele, vencermos as nossas lutas, as nossas batalhas. Cristo é o nosso general, o Senhor dos exércitos, aquele que disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aquele que disse em Isaías que o Senhor renova a nossa força, que nós voamos como águias. Aquele que disse a Moisés, na saída do cativeiro, no momento de medo, no momento de angústia, de incerteza, diga ao meu povo que continue caminhando. Diga ao povo que marche. Jesus Cristo é a fonte última da nossa existência. Paulo nos garante isso. Paulo aprendeu a viver assim. E o Deus de Paulo, irmãos, para finalizar, é o meu Deus e o seu Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar mais uma vez. Vou rogar a bênção do Senhor sobre a sua vida e logo depois teremos alguns rápidos avisos. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque temos visto, Deus, e presenciado dia a dia o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Cuidado do Senhor para com essa igreja, para com esse povo. A bondade e a misericórdia do Senhor sendo renovadas sobre nossas vidas a cada manhã. E por isso te louvamos, exaltamos teu nome e testemunhamos daquilo que o Senhor tem feito. Queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e rogar ao Senhor que visite com a tua misericórdia e graça cada um que nos assiste, que nos ouve nesse momento, onde quer que estejam. Abençoa aqueles que se fazem presentes aqui nessa noite, Deus. Abençoa aqueles que não puderam ou não quiseram estar aqui. Abençoa aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação. Abençoa nossa irmã Elizabeth, Deus, que comemora hoje mais um dia de vida na Tua presença, que a Tua graça e misericórdia alcance a nossa irmã Marta, que fez ontem aniversário, comemorando mais um ano de vida. Abençoa nossos irmãos que estão em viagem, Deus. Abençoa nossos irmãos que estão aguardando o retorno às aulas, estudantes, universitários que estão fora da cidade, aguardando que as coisas voltem ao normal. Abençoa o conselho, Deus, da Igreja Presbiteriana de São Borja, que tem decisões difíceis, duras para tomar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus.
Nos dê sabedoria, Deus, para tomarmos uma decisão a respeito da volta dos cultos de domingo de manhã, escola dominical, e dos cultos de quarta-feira à noite, que tem trazido também inquietação ao nosso coração, Deus. Traz paz ao nosso coração para que possamos tomar uma decisão sábia. Abençoa o teu povo, Deus, onde quer que ele esteja. Concede-nos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Tivemos uma noite tão atribulada aqui na cidade, Pai. Tempestades severas, mas o Senhor nos preservou. Muito obrigado também por isso. E nos garanta, Deus, em Cristo, uma noite de descanso, uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de boas notícias. Essa é a oração que nós colocamos, Deus, diante de Ti, na total dependência do Senhor e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, e dizendo sempre em alta voz que tudo podemos naquele que nos fortalece, que possamos aguardar assim a volta do Senhor dos Exércitos, do nosso general, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Queridos, eu gostaria de lembrá-los que na próxima quarta-feira nós permaneceremos com o nosso estudo bíblico. Estamos estudando as cartas de Pedro. O conselho irá analisar essa semana a possibilidade de nós voltarmos aos cultos públicos na quarta e no domingo de manhã, uma vez que a cidade está com bandeira laranja, né? Já passei essa proposta para o conselho está analisando, mas se não sair uma decisão até quarta-feira, teremos online, então, o nosso estudo na carta de Pedro. E no